Olá, mundo! Sejam bem-vindos ao podcast Livre das Caixas. Me chamo Jaqueline Silveira. Eu sou a Mari Belmonte e hoje nós estamos com uma convidada muito especial que vai compartilhar com a gente toda a experiência dela mundo afora e como uma mentalidade de abundância versus uma mentalidade de escassez pode afetar o teu negócio. Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no nosso canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos em primeiríssima mão e já manda esse vídeo para todos os empreendedores que você conhece. Seja muito bem-vinda, Amanda Montanha. Muito, muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra estar aqui, que bom que deu tudo certo, encaixamos, nossos horários, então, Sim. Prazer, gente. A Amanda veio de Porto Rico e ela tem uma história muito interessante de viagens pelo mundo, de experiências em países diferentes. Então, a gente gostaria que começasse nos contando como que foi esse teu início, na tua trajetória de carreira, de estudo, de sair de uma cidade pequena aqui do Rio Grande do Sul para desbravar o mundo afora. Bom, vou começar então do inicinho. Então, eu sou de São Gabriel, não sei se vocês conhecem São Gabriel, se já visitaram. Não, eu não conheço. Mas é uma cidade bem pequenininha, tem menos de 60 mil habitantes. Só que eu não sei de onde que veio essa minha vontade de ir para longe. Desde pequena eu tinha muita vontade de viajar, de sair de São Gabriel, de ir para qualquer lugar. Não sei, tinha isso na minha cabeça. E aí, para fazer faculdade, quando eu era mais adolescente, eu comecei a planejar. Tá, para onde vou? Santa Maria, Pelotas, que eram os dois lugares que é mais perto de São Gabriel e que dava para fazer faculdade, porque na época São Gabriel não tinha faculdade federal. E eu queria fazer uma faculdade federal, que era o que eu tinha botado como meta. Eu sempre fui muito organizada, eu acho. Estudiosa também. Sempre competitiva, adorava sempre tirar as melhores notas e tudo mais. Aí chegou, não sei como é que foi para vocês a decisão de faculdade, mas acho que isso também é um tema interessante, porque a gente sempre fica na dúvida, a gente não sabe para onde ir, o que fazer. É muito cedo, né? É muito cedo, a gente não... que vai mudar a vida da pessoa. Exato, é uma pressão. Pensa, pelo menos na época, né? É uma pressão. E aí eu fiquei, bom, para onde que eu tenho que ir? Tem que decidir cidade, tem que decidir faculdade. Pensei que eu queria medicina, porque a minha avó teve Alzheimer, então eu queria, investigar, queria ir nessa linha médica, mas ao mesmo tempo pensei, medicina, eu teria que ficar mais tempo em São Gabriel, tinha que estudar mais. Enfim, daí fiquei entre medicina. E aí surgiu, eu não sei se foi um boom, mas que engenharia virou popular. Ou pelo menos a família, o pai diz, profissões que dão dinheiro. Advogado, medicina, engenheiro. Daí eu, advogado não gosto de ler tanto assim. Gosto de matemática, gosto de números, vou para engenharia. Mas, enfim, veio vestibular, veio o Enem, apliquei, em Santa Maria, fiz para fisioterapia. Eu pensei, medicina, vamos ter pés no chão, vim de escolas públicas, nunca estudei em colégio particular, só educação pública, o que em São Gabriel não é lá essas coisas, não sei como é que é Porto Alegre, mas São Gabriel não é muito bom. Pensei, vamos, pé no chão, fisioterapia, acho que eu consigo passar, e vou fazer o Enem e ver se tenho a nota. E aí, acabei passando em engenharia em Pelotas e acabei passando em fisioterapia em Santa Maria. Qual engenharia? De produção. Que os outros engenheiros, eles têm um pouco de birra, mas eu digo que é ciúmes, porque a engenharia de produção é melhor. E que idade tu tinha quando tudo isso aconteceu, Amanda? Eu tinha 16. Uma menina? 17, Mas eu sempre me achava muito adulta. Desde criança eu convivia muito com adultos, então eu me achava a adulta da família, assim. Me achava. E aí Aí passei em fisioterapia, passei em engenharia, fiquei o verão inteiro para onde eu vou. Engenharia fisioterapia. Comecei a entrevistar pessoas. Falava, gente, vocês conhecem quem é engenheiro de produção para me dar uma dica? Vocês conhecem quem é fisioterapeuta? E aí fiquei nessa, e chegou a data limite da decisão. Falei, bom, o meu irmão passou em Pelotas, vou facilitar a vida da minha mãe, vou para Pelotas. Aí acabei começando, a engenharia. Mas a primeira semana foi terrível. Eu quase, não entrei em depressão, mas quase fiquei assim, arrasada, chorava todos os dias, porque na minha cabeça, a visão de faculdade era tipo Santa Maria, um campus ensolarado, adolescentes. E Pelotas, o campus é ramificado. Então, o meu prédio era um prédiozinho, nada a ver, que parecia cursinho no meio da cidade. E Pelotas, vocês já foram para Pelotas? Não. É uma cidade, cinza, é uma cidade antiga, é uma cidade, parece que não tem sol. E é muito antiga, muito úmida. Então, aquilo acho que também já
não sei, vocês que sabem de psicologia. Expectativa versus frustração, né? E também do ambiente também. Sim. Então, tipo, eu achava que ia ser ensolarado, achava que ia ser tal coisa, era uma cidade cinza, um frio, uma umidade, aquele prédio que não era o que eu esperava, não era a minha expectativa. Daí, entrei em desespero, peguei o telefone, liguei para ver se eu ainda tinha minha vaga em Santa Maria. Eles falaram, claro que não, já foi preenchido. E eu, tá, agora eu vou ter que lidar com o que eu tenho. Falei, não vou cancelar, porque eu não vou desistir e voltar para São Gabriel, mas o que eu tiver aqui, vou dar meu melhor. E eu acho que isso é uma das coisas, até quando eu dei umas palestras em São Gabriel, é uma das coisas que eu acho legal ressaltar. Porque, às vezes, as pessoas querem um momento perfeito, querem tudo perfeito, e aí quando aquilo não acontece, ou elas desistem, ou elas, tipo, fazem de qualquer jeito. Mas eu não, eu botei na cabeça, tá, vou aproveitar o que eu tenho, não é bom, não é ideal, vou parar de chorar, porque eu não tenho pra onde, né, pra onde correr. E daqui 6 meses, quando abrir Enem, quando abrir vestibular, eu vejo o que eu faço. Mas aqui já é um ponto importante da questão da mentalidade, né? Exatamente. A mentalidade de vou fazer o que eu posso com o que eu tenho, mesmo que não seja o ideal, e num futuro isso pode me levar para o mesmo resultado, apenas usando um caminho diferente. Apesar de ter uma idade, né, imagina, muito jovem ainda, né, imagina, tu saiu da tua cidade, de perto dos teus, da tua família, num ambiente diferente, com pessoas completamente diferentes, né, e acho que ter essa mentalidade, assim, de força, né, muito, desde nova, tu muito forte, assim, muito resiliente, meio que fora da curva do comum, assim, para jovens, né, meninas da tua idade, nessa época, né, que tu viveu essa experiência. Então, assim, muito desafiador mesmo, né. Sim, eu nem imaginava naquela época, tem uma mentalidade. Não, era só, tipo, o meu jeito de levar as coisas, né? Lidar com desafios, com as coisas que aconteciam. E aí, o que aconteceu, aí comecei a me envolver, falei, bom, a minha aula era só de noite, não tinha comentado. Então, era só noturno. Então, eu tinha o dia inteiro ou para fazer alguma coisa, trabalhar, fazer, né? Não ficar parado. E aí eu falei, vou me voluntariar para fazer projetos, para pelo menos conhecer gente nova. Eu falei, vou ter que aproveitar de alguma forma. E aí, eu ia para a faculdade, às vezes, 8 da manhã. E a minha aula era das 7 às 11h30 da noite. Então, às vezes, eu ficava o dia inteiro na faculdade. Só que isso me abriu muitas portas. Aí vem a questão das viagens que a gente tinha falado. Eu botei na cabeça que eu queria, né, conquistar algo grandioso. Sempre tive esse sentimento. E aí, eu pensei, bom, vou ir me conectando e vejo o que eu consigo. Aí, o meu coordenador era uma pessoa também incrível, que me ajudou bastante. E aí, ele me indicou para um projeto, então eu já consegui um projeto, eu ganhava acho que 350, 400 reais por mês, mas para mim já era algo muito bom, né? Falei, tô contribuindo, tô trabalhando, tô conhecendo gente nova, meu primeiro trabalho, assim. E aí, a partir daí, eu fui conhecendo também muita gente, porque em São Gabriel, não é todo mundo que visita, vocês não conhecem, por exemplo. Então, eu não conhecia ninguém que não fosse do Rio Grande do Sul. Tá, às vezes alguém que é, sei lá, de Santa Maria, de Bagé, mas fora do Rio Grande do Sul não conhecia ninguém. E aí a faculdade, por ser a engenharia, e a engenharia lá em São Paulo, em Rio, ela é muito popular, muito famosa. Então, com o Enem, muita gente foi para Pelotas. E aí eu fiz uma das minhas melhores amigas que era de Minas, aí a minha outra, uma das melhores amigas também era de São Paulo. Então, isso foi também me expandindo, assim, a minha mente, expandindo. Tipo, nossa, São Paulo vocês fazem isso. Nossa, tu mora em Minas. Até o sotaque é diferente, a comida é diferente. Então, Sim, isso te abriu muitas portas, né? Na verdade, essa possibilidade de estar numa universidade, numa cidade que é explorada aí, Brasil, né? Todo, praticamente, né? E conhecer essa diversidade começou a me dar mais curiosidade. Cultural também, Cultural, inclusive, né? muito, porque por mais, o Brasil é gigante, né? E aí, lá em São Paulo já é diferente, Minas já é diferente. E aí eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi, essa minha amiga de Minas, ela acabou conseguindo transferência. E aí a primeira coisa que eu falei, vou ter que visitar. Ela me convidou para passar o Ano Novo. Eu lembro que foi a minha primeira viagem sozinha, assim, acho que foi a minha primeira viagem de avião. E aí ela falou, vem passar o final de ano com a gente vai pra praia, não sei o que. Eu falei, topo. Aí foi meu primeiro Ano Novo longe da família. Acho que o Natal, não lembro se foi Natal também, mas eu sinto que, tipo, foi passo a passo que eu fui desenvolvendo essa vontade também de explorar mais. E esse foi, tipo, algo que me marcou, que foi minha primeira viagem para conhecer essa minha amiga. Aí, depois disso, a minha amiga de São Paulo também acabou indo embora.
Então eu já fiquei, vou ter visitar. Acho que por isso que eu tô sempre, a Mari que sabe, eu tô sempre, pode me convidar para visitar que eu vou. Então eu gosto de cultivar isso, de conhecer onde a pessoa mora, os hábitos, as diferenças culturais, as diferenças, né, de vida das pessoas. E quando tu saiu, assim, da tua cidade, o que tu entendeu como o maior desafio, assim, de primeiro impacto, assim, quando tu saiu, tu chegou e tu te viu lá, né, triste até um pouco, assim, né, desesperada daqui a pouco, né, o que tu acha que foi mais desafiador pra ti, assim, quando tu chegou nesse espaço, nesse lugar diferente? Eu gosto de mudança, então, às vezes as pessoas dizem, é muito difícil sair da tua zona de conforto, do que tu é acostumado. Mas, por incrível que pareça, isso para mim não é tão desafiador. Eu acho que eu já me acostumei. Eu acho que de desafios, assim, eu me considero um pouco tímida. Não sei se eu sou. Todo mundo diz que tu é, mas eu acho que eu sou um pouco tímida. Então, meio que começar um grupinho, eu chegar nas pessoas, me apresentar, às vezes eu acho que isso poderia ter me afetado negativamente. Por sorte, as minhas amigas eram mais, tipo, mais desenvoltas. Mas eu acho que essa questão da timidez foi algo que, né, que talvez eu poderia, né, ter tido mais amizades, ou sei lá, feito mais coisas. Acho que isso é um desafio quando tu vai para um lugar novo também, fazer aquele básico, né, de mudança, de saber onde ir, saber né, como se situar, conseguir lugares assim, por exemplo, que nem eu falei que eu consegui um projeto recente, mas também essa questão de conseguir coisas. Eu sempre queria ser muito independente, então não queria, tipo, deixar minha mãe pagando minhas contas, ou, tipo, ela ser responsável. Então, desde nova, eu sempre gostei de buscar soluções para eu conseguir ter meu dinheirinho e fazer as coisas que eu queria. Então, desafio, eu acho que não, acho que por eu ser assim, de gostar da mudança, eu acho que a rotina que me deixa mais... É isso que é um ponto importante, a questão da mentalidade. A pessoa que gosta mais de mudanças, que gosta de viajar, que gosta de desbravar o mundo, ela tá mais focada na expectativa positiva que ela tem, na curiosidade que ela tem, de conhecer um lugar novo, de o que vai ter de novo lá para eu descobrir, do que a pessoa que tem esse certo receio, porque essa pessoa já tem uma mentalidade mais de medo, medo do desconhecido, ela tá pensando mais no que ela vai deixar abandonar, que tem aqui, do que naquilo que ela vai descobrir quando ela estiver lá. Então, a gente nota que o foco é diferente, aonde uma tá pensando, no que uma tá pensando e no que a outra tá pensando. Sim, e é o que a Jaque comentou, né, que no início eu disse que eu chorava, que eu ia pra aula e pensava, o que eu tô fazendo aqui? Eu acho que, não sei o que virou a chavinha até da minha própria mentalidade, porque no início eu fiquei tipo, meu Deus, eu acho que como eu tinha ainda uma possibilidade do meu plano B, que era voltar para Santa Maria, eu meio que me desesperei, aí chorava e coisa. Mas aí depois foi um dia que eu não sei o que fez eu virar essa chave, que eu pensei, não, isso é o que temos, né? Então, o que eu posso fazer para aproveitar o que eu tenho aqui? Sim, na verdade, se a gente pensar na tua idade cronológica, né, talvez essas inseguranças, né, essa incerteza também, justamente porque tu é muito nova, era muito nova nessa época, né? Então, na verdade, tu já estava experienciando dentro de ti uma maturidade diferente do comum. Né, de sair do teu ambiente lá, certamente da zona de conforto, né, de ficar na tua cidade, seria talvez mais fácil para ti ter ficado lá, né, embaixo das asas dos teus pais, né, ou voltado de certa forma, mas em ti eu acho que essa questão da chave que tu traz de virar é uma maturidade que tu acabou desenvolvendo e a oportunidade de estar num ambiente diferente, com culturas diferentes, né, num espaço maior, aprendendo coisas diferentes, também te fez pensar, né, nossa, não, peraí, tem um mundo lá fora, além de São Gabriel, né, que pode ser muito bom para mim também. Né? Com certeza, e algo que me ajudou muito, que eu lembro, foi que todas as pessoas, o meu grupinho de amizade, estava passando pela mesma coisa. Então, eu acho que isso é muito importante, até quando a gente fala de ter alguém, um accountability partner, ou alguém que possa estar contigo, ou que esteja passando pelo mesmo problema. Porque aí, essa minha amiga de Minas também, ela, eu também odiei, e agora vamos chorar junto. Aí a outra de São Paulo, sim, eu também, agora eu tô tentando voltar para São Paulo, porque eu não quero ficar aqui de jeito nenhum. E aí os outros, tipo, Então, tipo, isso faz tu pensar, eu não sou a única, eu não tô sozinha,
e vamos, né, juntos conseguir, tipo, sair dessa ou fazer essa experiência melhor. Então, sim, é uma identificação que gerou um acolhimento para ti, né? Mesmo não estando com os teus na tua cidade, essas pessoas ter oportunidade, né, de experienciar esses momentos com pessoas que te acolheram, né? E o quanto faz diferença, assim, né? A gente chegar num lugar diferente e de fato ser acolhido. muito, muito. Eu digo, as pessoas é o que importa na vida no final das contas, né? Porque em todas as minhas mudanças, todas as minhas experiências, o que faz a diferença é quem tá contigo, é o pessoal, os colegas do trabalho, os colegas da faculdade, de mestrado. Então, para mim, talvez essa foi a virada de chave, né? É ter essas pessoas também que são empolgadas, que também estão passando por aquilo, que tu Passam uma certa segurança, né? que tu consegue Tem uma conversar. rede de apoio, tem pessoas que vão te acolher. Foi nesse momento que tu te abriu, então, para a possibilidade de ir para fora, de estudar fora. Como é que foi esse processo? E ir para fora também. Não sei de onde que veio, não sei se é dos filmes da TV que a gente vê, tipo, o pessoal foi para Disney, o pessoal sonho americano. Então eu sempre tive essa vontade da minha experiência internacional. Então quando eu comecei a faculdade, eu botei como meta que eu ia começar a aprender inglês também. Então, como eu disse, colégio público, às vezes tu aprende só o verbo to be e não passa daquilo. É todos os anos o verbo to be, o verbo to be. Eu não sabia nem ler, tipo, coffee numa caneca, numa camiseta. Com que idade isso, mais ou menos? Tu não sabia o inglês ainda? Isso até entrar na faculdade. Até entrar na faculdade. Não sabia. O meu irmão, eu dizia, era muito bom, não sei se do jogar videogame, que até o Lene aprendeu inglês jogando videogame, mas eu não, tipo, não tinha curiosidade, não gostava, preferia matérias mais exatas, matemática, coisas assim. E fui deixando. Sabia que era importante pro mercado de trabalho, né? Mas fui adiando. E aí, quando eu comecei a faculdade, eu botei como meta. Não, se eu quero ir para fora, se eu quero ter uma experiência, eu também tenho que saber o inglês. E também sei que para o mercado de trabalho eu preciso do inglês. E aí, então, acho que no segundo semestre, eu me inscrevi numa escola de inglês e comecei a praticar. E aí eu ficava, não, mas meu aprendizado está muito lento, porque a gente está aprendendo uma língua nova, né? Eu e meu irmão, a gente entrou juntos, e a gente falava, meu Deus, é muito difícil, não sei o quê. E aí, nisso eu pensei, quem sabe eu paro a faculdade e faço aquele au pair, que é tu ser babá em outro país. Pensei, nisso eu posso aprender inglês muito mais rápido, tenho a minha experiência internacional que eu sempre quis. Se eu conseguir que seja nos Estados Unidos, eu ainda posso visitar a Disney, que é meu sonho, ter a tatuagem da Disney. E aí fiquei já com isso na cabeça. Mas, claro, viagem, intercâmbio, tudo isso é muito caro. Mas a minha família não é família que tem, tipo, muito dinheiro e coisas assim. E aí eu comecei a fazer esses projetos para juntar dinheiro para o meu objetivo, que era ter esse meu intercâmbio, essa minha viagem internacional. E todo mundo acha que eu sou muito pão dura, só para dar o contexto, toda a minha família acha até os dias de hoje que eu sou muito pão dura. Mas eu digo, não, eu guardo meu dinheiro para ser independente. Ter a tua prioridade, né? A gente não tem como ter tudo, né? Vai ter que abdicar-se de coisas para ter outras coisas. Que, na verdade, é o ponto que muitas vezes as pessoas não querem fazer, né? Querem os resultados, mas não querem abrir mão de nada para conseguir. Porque a gente, até imaginando, a gente olha às vezes as pessoas, né? Talvez tem pessoas que entram no teu perfil, olham, ela viaja o mundo, ela vai para vários lugares, tal, mas como é que essas pessoas conseguem, tal? Não, ela abriu mão de muita coisa também para estar lá, né? Muitos aprendizados, às vezes até sofrimento a pessoa passa, né? Abdicando de coisas para estar vivendo aquelas experiências, como tu trouxe da Disney ou de outras também que tu deve ter vivido. Então, acho que é bem interessante a gente pensar nisso, assim, às vezes, né? A gente imagina que a história das pessoas é muito fácil quando a gente só olha o feito, o pronto, né? Mas por trás tem toda uma trajetória tua, né? Que tu abriu mão desde muito jovem, né? Desde criança eu tinha cofrinho, eu pedia de aniversário dinheiro, para vocês terem ideia. Então eu falava, não, pode me dar, botar no cofre. Sempre fui roubada nos meus cofres de amigos e das pessoas que trabalhavam na minha casa. Mas lição aprendida, né? Mas enfim. A veia empreendedora desde muito jovem. Sempre. Quando a gente ia pra praia com a minha mãe, com a família, a minha mãe dava um dinheirinho pra mim, um dinheirinho pro meu irmão. Ele gastava tudo, eu guardava o meu, emprestava pra ele depois me pagar com juros. O que, na verdade, era burrice minha, né? Porque aí era a mãe que dava dinheiro, mas enfim, fica só a parte boa pra gente fazer essa piada depois. Mas eu sempre fui. Essa questão do empreendedorismo,
eu sempre também tive vontade, me identificava quando via filmes de empreendedores. Meu sonho era ter a barraquinha de limonada que eu via nos filmes. Então, essa também, a viagem e o empreendedorismo desde criança, por mais que ninguém na minha família de viajar, assim, eu tinha, não, sei lá, minha mãe foi viajar depois, quando eu morava longe, ela foi me visitar. O meu pai nunca viajou de avião. Tô tentando ainda que ele vá me visitar, tirar passaporte, essas coisas. Então eu tinha a minha prioridade, que eu queria dar jeito de aprender inglês, viajar, e tava explorando possibilidades. E aí, pesquisei em agências é, querendo ou não, muito caro pra tu ir. Era tipo, na época, sei lá, 20 mil, 25 mil pra passar 2 meses. E eu pensei, bom, vamos indo, alguma coisa vai dar certo. Aí pesquisei as ONGs. E aí as ONGs também, tem trabalho voluntário, mas aí seria em país tipo Argentina, os países vizinhos do Brasil, não tinha tanta oportunidade do inglês, né? E aí aí fiquei esperando e juntando dinheiro, me organizando, e aí nisso veio Ciências Sem Fronteiras, que foi um programa do governo, e eu fiquei conhecendo através desse meu grupo de amizades, que todo mundo também tinha aplicado e coisa, e eu falei, meu Deus, é a oportunidade, né, da minha vida. Só que na época, como eu não tinha inglês ainda, a chamada era para Portugal, que aí não precisava ter o inglês, né? E aí me inscrevi, só que deu um problema com a chamada de Portugal, que eles falaram, todo mundo que se inscreveu vai ser realocado para outros países. E aí, com isso, eles me realocaram, botei que a minha preferência era Estados Unidos, e eu acabei indo para a Flórida, bem perto da Disney, de tudo isso, com a bolsa, que foi a minha primeira bolsa de estudos, para estudar, né, um pouco de engenharia e também aprender inglês. Porque aí, para essas pessoas que foram da chamada de Portugal, eles deram a oportunidade de tu ficar 6 meses aprendendo inglês, e se tu passasse no TOEFL, que é a prova de proficiência, depois tu estudaria, né, a engenharia ou o curso que fosse. E aí foi essa minha primeira experiência internacional, meu primeiro intercâmbio com tudo pago, e não preciso nem dizer o quanto que isso, né, me abriu portas, expandiu a minha mentalidade. Então, tipo, eu comecei a ver um outro mundo, né, uma outra cultura, comecei a conviver com pessoas da Arábia Saudita, pessoas do Kuwait, da Colômbia, americanos. Então, isso me ajudou muito a, tipo, eu quero mais, eu quero explorar mais, eu quero conhecer também outros países, eu quero, né, eu quero ver esse mundão que tem, porque as pessoas tinham culturas muito diferentes e é muito curioso, tipo, aprender que, sei lá, em tal países as pessoas podem ter, tipo, 5 mulheres. Em outro país, o governo da casa dá tudo para eles só precisam, sei lá, viver. Então, foi muito legal isso. E aí, já conectando com a minha outra bolsa de estudos, né, que a gente já tinha comentado, uma amizade que eu fiz nesse intercâmbio foi a pessoa que me falou da outra bolsa de estudos na Malásia, que é uma universidade associada com o MIT. Então, e o poder da ambiência, né? Porque muito. Tanto a tua primeira bolsa quanto a tua segunda bolsa, tu ficou sabendo porque tu estava num grupo de pessoas que tinham essa informação, que estavam aplicando, e tu aplicou também. Então, olha o poder que tem isso, de tu estar rodeado das pessoas certas, pessoas que têm objetivos alinhados com os teus, que querem as mesmas coisas, que, além de te acolher, vão compartilhar também dos teus sonhos e podem te ajudar também a chegar lá. Com certeza. Eu sempre digo, às vezes é uma pessoa que vai mudar o rumo completamente da tua vida. E nesse caso foi meu amigo Christopher, que ele era americano, só que ele era, tipo, muito empolgado. Ele era desses também que pesquisa todas as oportunidades, que gosta de ir atrás, também ele é empreendedor. Então, a gente se conectou muito na época da Flórida, e anos depois, quando eu já estava formada, já estava trabalhando para a Ambev, que é uma empresa grande, que eu amava, era apaixonada, eu queria uma mudança. Nesse meio tempo, eu fiquei quase 3 anos na Ambev, aí acho que com 1 ano e meio de casa, eu falei, não. Já viajei, já explorei, quero voltar a explorar. E aí comecei a mandar mensagem no LinkedIn, comecei a mandar mensagem para quem eu conhecia. Na época não tinha, não lembro se tinha já muito a popularização assim do Instagram, mas eu lembro que o LinkedIn foi a forma que eu estava conectada com essas pessoas de outros países. E aí pelo LinkedIn comecei a mandar mensagem aí, não sei o quê, qual empresa tu tá trabalhando, como é que é a oportunidade para brasileiro em outro país. E também para professores, mandei mensagem para professor, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, como é que é essa função de bolsa de mestrado, como é que funciona isso para, sei lá, para trabalhar. E aí aí foi passando,
consegui, algumas pessoas respondiam, outras não, que é normal, né? As pessoas às vezes não respondem. Mas esse meu amigo Christopher falou, não, eu tô agora entrando para um mestrado que eu acho a tua cara. Eu acho que tu deve se inscrever. E aí a minha mentalidade ainda não estava tão 100%, e eu, tá, claro, mas quanto que é? Quanto que custa? Como é que funciona? Ele, não. É uma escola na Ásia, na Malásia, que é parceria com o MIT nos Estados Unidos. E eu, MIT, né, já fiquei, vamos me chamar. E aí, ele falou, não, tu tem que se inscrever, tu não sei o que, é teu perfil, e eles dão bolsa de estudo se eles gostam realmente do candidato. Porque eu falei, não, o preço, para mim é importante, eu já estava trabalhando, mas o salário de supervisora na época que eu estava trabalhando era 3 mil. Então, para pagar aluguel, para pagar isso, para pagar aquilo, não sobrava tanto, por mais que, né, eu sou muito econômica. E aí, eu peguei, dei uma olhada, vi que dava mais ou menos uns 100 mil dólares, todo o pacote desse mestrado, porque era, tipo, tempo integral. Então, tu não poderia estar trabalhando e, né, eles ajudam, assim, eles te dão a moradia num hotel, tu tem viagens, então tudo isso estava incluído no preço. E é meio que obrigatório. Então era 100 mil dólares. Na época, acho que devia estar, sei lá, 400 mil reais, mas hoje em dia 600 mil reais. Então eu falei, tá, ou eu consigo bolsa ou eu não tenho. E aí fui bem, bem desmotivada. Então a minha mentalidade, acho que por estar trabalhando e estar naquela famosa clichê roda dos ratos, eu não via muito fora daquilo. Mas mesmo assim, olha só que interessante, né? Tu foi atrás, tu mandou mensagem, por mais que tu não soubesse se ia dar certo ou não, tu tava tentando. Tu saiu totalmente de um papel de vítima lá do início, de o que eu vou fazer, não sei o que fazer, pra autorresponsabilidade. Não, eu vou ir atrás, alguma coisa vai surgir, algum caminho eu vou gostar, né? Então... Sim, e muito interessante, porque mesmo que, tu não disse ainda se tu terminou, tá? Mas eu tô antecipando, tô curiosa, mas assim, tu foi lá e deu a tua cara a tapa, né? No sentido de que, tá, eu não sei, é um valor super alto, né? Meu dinheiro é contado aqui pra fazer X coisas, pagar minhas contas, mas mesmo assim, se tá surgindo, eu vou tentar, né? E que às vezes é muito que as pessoas se colocam mesmo, né, Mari, nesse papel de vítima. Não, eu não vou fazer porque não é pra mim, eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro, eu não vou fazer porque não vai dar certo. Sim, não vai, porque tu já entra com o pensamento de que não vai dar certo, nada vai dar certo. Com certeza, daí não vai dar. Então, assim, tentar, tu ainda tem uma chance de que dê. Justamente. Mais difícil, caro. Imagina se tudo que tu fez aí até esse momento que tu tá trazendo, né? Tu pensasse, nossa, não vai dar porque é muito difícil. Não vai dar porque eu não tenho condições. Não vai dar porque a minha família veio lá do interior e quem sou eu pra ir explorar o mundo, né? Que ironia minha de pensar tudo isso. Mas o que tu fez? Tu foi. Então, às vezes as pessoas vêm com desculpas e que a gente é muito assim dessa questão da autorresponsabilidade, tá? No nosso podcast Livro das Caixas, assim, a gente bate muito nessa tecla do quanto essa ideia de, poxa, mas eu vim de uma família humilde, eu não tenho condições, né? A minha família não tem dinheiro para me ajudar, eu não tenho dinheiro. Pô, mas e a federal? Né? Eu não tinha estudado até entrar na faculdade o curso de inglês. Mas o que eu fiz? Não, esperei no momento certo, eu queria muito aquilo, fui lá e fiz o curso. Não ficou, eu não tenho condições. Vou atrás, né? Então, assim, que é muito a diferença das pessoas que a gente pode ver hoje que conseguem as coisas, né? Das que não conseguem. É bem isso, e tu pode ficar dando desculpa ou tu pode, né, fazer com o que tu tem e fazer dar certo. Mas o engraçado que na minha primeira tentativa, a minha mentalidade, por mais que eu tentei, eu sou muito vou tentar. Mas a minha mentalidade estava um pouco limitada, que não deixou eu dar o meu melhor. Então, porque eu não acreditava, eu acho que isso é importante também, a gente, às vezes, sonhar grande e acreditar, aquilo para mim era uma coisa que não ia acontecer. Então, eu não queria criar expectativa e me decepcionar. Então, eu disse, claro que eu não vou conseguir, mas vou me inscrever já que agora o meu amigo já tá me ajudando, vou me inscrever só para não ficar chato. Mas, óbvio, quando que o governo da Malásia vai me dar uma bolsa e o MIT vai me dar uma bolsa? Eu falava, nunca. Tipo, aí a gente se bota pra baixo, né? Nem sou a melhor no meu emprego, nem fui tão boa na faculdade. Aí a gente fica,
os As sabotadores e as crenças, né? Tipo, ai, jura, não sei o quê. Mas vou me inscrever. Daí eu apliquei, isso foi em 2017. E óbvio, eu digo, óbvio, com essa mentalidade, a gente também não dá o nosso melhor e óbvio que a minha aplicação não foi tão boa. Eu não contratei, tipo, um videomaker para fazer um vídeo, porque tinha que enviar um vídeo de 3 minutos, se eu não me engano, um ou três. Então eu fiz com celular, fiz com uma luz, tipo, horrível, tava um celularzinho, as minhas cartas fiz, mas não dei o meu melhor também. Então eu fiz uma aplicação bem condizente com a minha mentalidade. Por quê? Porque eu não queria me decepcionar, eu não queria criar expectativa e depois não ia passar. E aí ficava, tipo, vergonhoso. Eu dei o meu melhor e não passei. Mas aí tá, fiz essa aplicação bem ruim mesmo e não passei. Recebi lá, não, porque aí eles me falaram que a média deles era 5 anos da experiência. Eu tinha 1,5 na época. Mas, depois disso, eu recebi outro e-mail do time de admissões. E aí a menina que trabalhava falou, não, a gente gostou muito, muito de ti. Por favor, se inscreve ano que vem. Se inscreve daqui uns anos, quando tu tiver essa média de 5 anos de experiência. Aquilo, eu pensei, puxa vida, agora não é só o meu amigo que acredita em mim, alguém lá de dentro que também tá me validando. Eu acho que às vezes essa falta de validação faz a gente se sabotar, né? E aí agora que eu tinha 2 pessoas me validando, falei, não, ano que vem eu vou me preparar esse ano inteiro e ano que vem eu vou passar. E também a questão de quem valida. Quem te validou nesse caso foi o MIT. Então, assim, olha o peso que tem a validação externa, dependendo de quem é a tua referência. Talvez se outra pessoa... Se a mãe tivesse te dito, ai, mãe, tu sempre vai dizer isso pra mim, né? Exatamente. E olha... Que movimento importante que tu fez a partir de um motivador externo. E olha a potência da força, né, de fato, quando a gente acredita ou não em algo que a gente acaba de fazer. Tu já não deu o teu melhor na inscrição ali, e mesmo assim, tu tava sendo muito boa, porque a mulher ainda disse, não, tu vem que a gente te quer, né? Mas tu não deu o teu melhor pensando que tu não ia conseguir. Então, olha a diferença, né? Quando a gente coloca força e trabalho e dedicação 100% naquilo que a gente quer e quando a gente não põe, né? Olha a diferença que faz. Né? Claro, nesse caso tinha a diferença do tempo ali que ela te disse, enfim, de referência dos 5 anos, mas mesmo assim, a gente acaba sendo a pessoa de fato que vai definir o nosso destino. Quando a gente deixa de acreditar, às vezes, numa possibilidade que pode ser real, né? Então, acho que a gente enfrentar esses sabotadores, enfrentar muitas vezes essas crenças, né? E esse medo que tu trouxe de talvez te frustrar e te decepcionar por não passar. A dificuldade que a gente tem, às vezes, de receber o não, né? De entender que o não, ele faz parte da vida, mas não quer dizer que tu não tá preparada naquele momento, que tu nunca vai estar preparada. É uma questão de construção, de constância, como tu fez e depois, né, seguiu querendo fazer e conseguiu, de certa forma, né, então, mas olha que lindo isso, que rico, né, essa tua experiência, eu acho que ela é muito interessante, assim, da gente refletir, sabe? Não é um rótulo, não é porque alguém te disse que naquele momento tu não estava preparada e tu nunca mais ia conseguir aquilo, tanto que anos depois tu conseguiu, né? Sim, e o melhor que não foi nem anos, foi no ano seguinte, eu pensei, não, eu vou me preparar. E aí, claro, eu fiz com a mudança de mentalidade, tudo que aconteceu eu usei a meu favor. Porque aí na época na empresa, eu tinha sido já promovida acho que 2 vezes, e aí o meu chefe, o gerente, saiu, o supervisor pediu demissão, então eu fiquei, imagina, uma distribuidora de bebidas de novembro a janeiro sozinha, cuidando do time. Então isso, ao invés de eu pedir demissão também, que muita gente poderia ter corrido, porque o supervisor pediu demissão porque o gerente saiu, ele não queria pegar a bucha, então ele saiu também. E na época eu era analista, então tipo, eles me promoveram a supervisora e eu fiquei segurando a barra. Só que isso, ao invés de eu pedir demissão, ou pensar, né, ai meu Deus, olha o que está acontecendo comigo, eu pensei, isso vai me dar história pro meu vídeo e para dizer o porquê que eu não preciso de 5 anos de experiência, que só com esses 3 eu sou suficiente. Então, às vezes as coisas acontecem, por mais que sejam negativas, a gente consegue pegar o limão e fazer a limão. A gente nota a importância do servir, né? Porque tudo que tu tá trazendo da tua experiência mostra um servir. Em momento algum, algo do tipo, não, eu vou esperar, vou sentar aqui bonitinha e vou esperar alguém me ligar e dizer pra mim que tem alguma vaguinha pra mim.
em alguma coisa. Não, vou lá no LinkedIn, vou explorar, quero isso, por onde eu vou traçar o meu caminho, quem que eu posso contatar, o que que eu posso fazer de diferente? É o servir. Quando a gente entra nesse pensamento, nesse processo de entender que a vida, ela é servir, talvez a gente não vá ser servido por aqueles que a gente quer ou a gente espera, mas a vida, de alguma forma, dá um jeito de nos retribuir esse servir. E outros vão nos servir, como as conexões que tu fez de amizades, como as pessoas que se aproximaram de ti, porque também, apesar de tu ser tímida, viram alguma abertura na Amanda para que elas chegassem e também se sentissem bem e com vontade de te indicar, com vontade de dizer para ti, olha, Amanda, quem sabe tu faz o curso tal, olha aqui, isso aqui é para ti, como esse teu amigo que foi uma pessoa importante na tua vida, nessa tua caminhada, porque em ti ele viu algo também de bom e ele viu que tu servia. Então, sabe, isso é muito forte, né? De como a gente serve e a vida retribui. E incrível também é um exemplo perfeito de uma mentalidade antifrágil. Porque tu pegou uma situação, teoricamente, tu não teria como passar. Porque ela te disse, 5 anos de experiência, tu não tinha. Então, uma pessoa normal poderia pensar, não dá, vou ter que esperar 5 anos. Aí daqui a 5 anos, talvez a pessoa já nem tá mais naquela empolgação, já desistiu, né? Mas tu não, tu pegou uma situação difícil lá no teu trabalho, pensou, não, isso aqui equivale à minha experiência de 5 anos, eu vou pelo menos tentar. E deu certo. E deu certo. E aí, com tudo isso, me inscrevi e fui aprovada. Aí, em 2018, fui pro outro lado do mundo, fui morar na Malásia, estudar. E aí, novamente, aquele mesmo ciclo de conhecer gente maravilhosa, pessoas de todos os lugares também. Acho que a gente teve 17 países diferentes, a gente era 48 alunos. Então, isso, eu acho que é um efeito, tipo, até bola de neve, né? Tipo, uma porta vai se abrindo, que leva a outra, que vai abrindo milhões, e por aí vai. E também como a primeira porta é a mais difícil de ser aberta. Lá no início, como tu sofreu mais. Depois, com as outras mudanças, tu foi já no flow ali, né? A mudança ia acontecendo, tu ia te adaptando. Então, a gente precisa ter essa coragem de dar o primeiro passo, né? De fazer a roda girar, e depois que ela começa a girar, ela só vai, não tem mais freio. Isso eu ia dizer, acho que as barreiras são maiores antes da gente dar o passo, né? Eu sempre digo, a gente vive numa bolha. E aí as paredes da bolha cada vez ficam mais densas. Então, se tu não quebra aquela bolha, se tu não dá o primeiro passo para sair, tu fica no mundinho das desculpas, no mundinho de vítima, no mundinho de, ai, quem sou eu? Ai, sou do interior do Rio Grande do Sul. Minha família não sei o quê. Aí, quando tu vê alguém vencendo, que eu vejo muito que acontece, aí tu, não, mas fulaninha fez tal coisa. Mas fulaninha fez tal coisa. Eu acho que eu postei um vídeo faz um mês, mais ou menos, que eu recebi uma mensagem, porque eu tava falando do meu trabalho, né, que eu ganhava 25 mil por mês, que não sei o quê, e aí eu recebi no meu direct, tipo, tu ganhava 25 mil? Eu achava que tu era sustentada pela tua família ou pelo cara, pelo teu marido. Aí eu falava, então, é essa visão que as pessoas têm quando os outros, né, acabam vencendo. Sim, e aí eu lembrei de uma frase que a Mari fala, que eu gosto muito, né? Aquele tipo de pessoa que tá ali sentada com a bunda no sofá. Os juízes de sofá. Os juízes de sofá, tá? Olhando, né? Rolando ali no feed, vendo a vida das pessoas que estão tendo sucesso, que estão batalhando, ralando, né? A bunda quentinha ali no sofá. Comendo, né, o seu doce lá, olhando sua Netflix, com raiva de quem é o fazedor de coisas. Porque o mundo de sucesso, ele é de quem é fazedor de coisas. O sucesso, a prosperidade, né, a abundância de coisas boas, tanto materiais quanto de sentimentos e emoções, não vem para quem não faz nada. Entende? Então, assim, às vezes tem essa ideia das pessoas de quererem julgar a realidade que elas não vivem e nem o corre que a pessoa faz por trás dos bastidores, né? E agora eu vou pegar uma frase que eu gosto, que a Jaque fala muito também, que me lembrou. A gente não tá aqui para fazer vento. Então, assim, a gente tá aqui para ser útil. E é muito alinhado com isso que ela tá falando, de ter a coragem de dar a cara a tapa, de correr atrás dos seus sonhos, de fazer de fato alguma coisa, porque é só na ação que a gente consegue ter os resultados, né? Claro que a mentalidade
também a mentalidade vai ser essencial. Tu viu na tua trajetória Uhum. essas mudanças, essa evolução da tua mentalidade, como isso te ajudou. Sem a mentalidade, tu não teria conseguido. Mas sem as atitudes e as ações, tu também não teria conseguido. Então, é a combinação, né? E isso não quer dizer que tu não teve pensamentos ruins, Sim. né? Que tu não teve ali as vozes da tua cabeça. E essas vozes, muitas vezes, de quem são? Às vezes são de familiares, né? Que não nos desacreditam, né? De amigos, às vezes pessoas próximas, né? Às vezes até por uma inveja, alguma coisa nesse sentido de sentimento que tenta sabotar o sonho das outras pessoas, Até né? por proteção quando é de família. Eu lembro meu pai, sem querer, né? na época do primeiro... na primeira bolsa, era a época que a novela tinha aquele tráfico de mulheres. Nossa. Aí eles, não, isso aí é cilada, vão te roubar. E aí da segunda vez tu tem um emprego estável, tu trabalha numa empresa boa, pra que largar tudo pra ir pro outro lado do mundo? Olha a pressão, né? E é por segurança, talvez Sim. por medo, tipo, o que tu vai fazer do outro lado do mundo sozinha? Então, essa Porque proteção... pra ela não faz sentido na mentalidade dela, né? Então, claro, as pessoas, por mais que elas gostem de ti, justamente por gostarem de Sim, ti, por proteger. elas querem te proteger e te manter naquela segurança delas. Mas o valor segurança, como um valor principal, para ela era. Para ti, não. O teu principal era a liberdade. Uhum. Por isso que para ti fez sentido ir e para ela não. Sim. E faz tudo o que tu comentou também de ação e mentalidade, eu também incluiria um outro ponto que é a decisão. Então, quando eu decidi, quando eu olhei, né, para o meu emprego e pensei, eu me imagino aqui daqui 5 anos, não. Então, naquele momento eu decidi que aquilo eu não queria para mim. Eu ia dar jeito de achar uma alternativa. Então, todas as vezes que realmente eu consegui conquistar, né, o que eu queria, foi quando eu realmente decidi e aí bolei o plano e agi. Então, eu acho que até fica a combinação, né? Se eu fosse dizer, um método, uma coisa assim, eu acho que são esses pilares, a mentalidade, a decisão e a ação, juntas. E essa questão da mentalidade, inclusive, se tornou um produto digital, que teu primeiro produto digital, não foi? Foi até, foi com Lene, né, que vocês vão entrevistar depois. Mas, para quem não sabe, Lene é meu marido. E, então, só para também contextualizar de onde surgiu o Lene, porque o Lene é de Porto Rico. Então, do meu mestrado, eu acabei, né, conhecendo uma amiga porto-riquenha, e aí a gente acabou se formando na época do Covid. Então, com o Covid, eu tive que voltar para São Gabriel, porque as fronteiras estavam fechando, era o caos, imagina na Ásia. Então, foi caos assim, vocês têm que ir embora amanhã. Então, a gente ainda ia ter a formatura em abril, a gente já era na reta final do mestrado acabar, mas a gente tinha planos, eu já tinha oferta de emprego em Singapura, na Malásia, então eu tava, escolhendo, tava vendo onde eu ia morar, mas eu sabia que era na Ásia. E aí o Covid veio, um balde de água fria, de não, a fronteira vai fechar, a gente não sabe o que vai acontecer, voltem pro país de vocês no final do mês. Isso era, acho que início de março. Eu tô rindo aqui porque nesse mesmo período, para mim estava acontecendo exatamente o oposto. O oposto? Era a época que eu estava indo morar no Marrocos. Então eu tinha que sair do Brasil correndo e entrar lá. Senão rápido, tu não ia mais. Que fechasse a fronteira. Não, foi caos na terra. Uhum. Não, foi um caos, assim, e aí eles nos deram até o final do mês pra gente se organizar e ir embora. Só que eu acho que eles tiveram um surto na Malásia, porque eles foram rezar junto, um aglomerado de 1.000 pessoas rezando contra o Covid, todo mundo pegou Covid, deu aquele pico e todo mundo falou, a Malásia vai fechar, e aí ao invés de a gente ter um mês, eles falaram, vocês têm que ir até o final dessa semana. Vocês têm, 48 horas. E aí foi todo mundo chorando, a gente não conseguindo se despedir de amigo, as pessoas já correndo pro aeroporto, deixando a metade das coisas. E aí eu fiquei nessa. Fico, porque eles deram opção. Quem ficar, pode ficar, mas não tem prazo para ir embora. Ou eu fico, ou eu vou. Porque já fazia também mais de ano que eu tava sem ver minha família. Falei, bom, em tempos de crise, se vai acontecer alguma coisa com o mundo, que na época a gente não sabia se ia ser uma pandemia, se todo mundo ia morrer, o que ia acontecer, vou ficar com a minha família, pelo menos estou junto dos meus. E aí, então, peguei o avião, voltei para São Gabriel, e aí, todos os planos, todas as ofertas de emprego, todo aquele planejamento, foi por água abaixo, porque eu estava no Brasil, as ofertas de emprego estavam na Ásia. E eu comecei, né, depois a gente se formou, acho que tivemos a formatura em abril, virtual, online,
E eu comecei a entrar em contato com as empresas ainda, tipo, hey, a quantas anda? Na época não era tão famoso o trabalho online, não tinha ainda, né, virado o que tá hoje em dia. E aí eu mandava mensagem e disse, não, tudo bem, talvez daqui a uns meses a gente volte. E tu tá aqui, na Malásia? E eu dizia, não, eu estou no Brasil. E aí todo mundo, então tá, muito obrigada, porque a gente não tem previsão de abrir fronteira, então, tipo, não, tu não é útil. E aí eu fiquei, acho que uns 6 meses insistindo, né, tentando conseguir um emprego em algum desses lugares, e era só não. Tentando conseguir remoto ou tentando conseguir ir pra... Remoto, com a oportunidade de ir quando as coisas voltassem ao normal. Só que era só não. Quando ele sabia que eu estava no Brasil, era não. E aí eu pensei, não vou ficar parada, porque eu não gosto de ficar parada, não gosto... É o que eu ia te perguntar agora. Mesmo nesse momento de crise, né, que tu foi lá ficar com a tua família para ficar mais acolhida, tendo em vista que a gente de fato não sabia o que ia acontecer, tu não ficou parada. Eu tava... Então, ó, vamos pensar. Não usou desculpas. Não, vou ficar aqui, vou chorar o tempo todo, o mundo tá acabando, né, apocalipse, né, literalmente assim, que a gente não sabia de fato. Tu continuou tentando. Aí depois as pessoas vão lá pro perfil e dizem, mas isso aí caiu do céu, né? Sustentada, o marido que dá tudo. Bem assim. Não, e eu segui tentando, eu não parei nem um dia. Mas essas pessoas vão ficar ainda mais recalcadas quando elas entenderem que tu ainda conseguiu o marido por causa dessa tua visão de mundo aberto. Um marido internacional ainda. Não, mas e eu não parei. Aí eu fiquei, o que eu posso fazer? Daí, essa questão, né, da mentalidade, de coisa que a Mari disse que foi meu primeiro produto, antes de ser um produto, criei um blog, falei, tá todo mundo em crise, e eu tô tendo muitas reflexões comigo mesma, e acho que vai ser útil para os outros, criei um blog, comecei a escrever posts, assim, sobre mentalidade, a importância da gente ficar forte, da importância da gente, né, ser antifrágil, de certas coisas, e criei até na época, acho que um Instagram. Aí comecei a fazer trabalho voluntário, aí eu tinha umas conexões que trabalhavam com voluntariado para levar água para certos países, tipo Sri Lanka, Nepal. E aí essa conexão, ele é dinamarquês, eu conheci na Tailândia, e aí ele estava com esse projeto, falei, para não deixar o meu currículo vazio, porque a minha intenção era conseguir um emprego depois, falei, deixa que eu voluntario e te ajudo com esse coisa de água, com esse projeto. E aí peguei esse projeto. Aí, na época, meu irmão fazia apostas online, apostas esportivas, assim, bet. Quis aprender também. Aí, comecei a apostar. Aí, eu transformei R$200 para meu investimento em 20 mil, o que pagou a minha viagem depois para o México e Porto Rico. Mas, enfim, então, comecei a fazer muitas coisas. E aí, conheci o Érico Rocha, de alguém que me falou do curso. Comecei a estudar. Aí, comecei a me interessar do marketing digital. Comecei a me interessar também para os produtos mais, né, digitais. Abri uma lojinha de coletor menstrual, porque eu gostava de coisas de sustentabilidade. A Amanda é muito multifacetada. Eu tô sempre com várias coisas. Depois eu falo, não, foca. Camaleão ela, né? Ai, demais até. Daí eu fico, meu Deus, eu preciso de um foco, porque senão eu quero. As pessoas falam, que é isso? Eu falo, aceito. As pessoas falam, que é isso? Eu falo, quero também. E aí eu fico, quando eu vejo, eu falo, meu Deus, eu tô com um leque. Mas aí, vamos pensar o seguinte, não é problema desde que faça sentido pra ti. Porque é do teu perfil, é da tua essência estar buscando por fazer coisas diferentes. Tu te sente bem, né? Como tu falou anteriormente, mas agora se eu tô fazendo isso aqui, me sinto estagnada, não quero, já quero explorar outra coisa. Se faz sentido pra ti isso, não é um problema. O problema é quando a pessoa ouve por influências dos outros, quer isso aqui? Não quero. Mas nem pessoa se gosta, se quer. Qual o custo de tempo, financeiro, enfim, né, que vai ter que disponibilizar para aquilo e sai fazendo. É diferente do teu caso, né? Então, tu tem como para ti, né, valores, né, que é o servir, algo que fez muita diferença para ti, com certeza, e tem feito na tua carreira, que é tu entender que metas a curto, médio e longo prazo a gente precisa ter. Como tu disse, uma das experiências, mas daqui 5 anos eu quero estar nisso aqui, no que eu quero estar? Não, eu não quero estar nesse lugar, então eu vou para esse outro caminho. A gente tem que ter, sim, como objetivo, não entender só o imediato, só o momento que a gente está vivendo agora.
que a gente tem uma tendência a estar nesse dia a dia, que é um colapso, de certa forma. A gente está no automático, a gente acorda, trabalha, vai dormir, cuida da casa, cuida do marido, cuida dos filhos, enfim, e meio que tá engessado, né? Então, se a gente não tem essa ideia de pensar sobre outros momentos da nossa vida, sobre outros anos mais daqui para frente, fica muito difícil, né? Da gente, de fato, entender o que serve pra gente. Então, qualquer coisa, qualquer pessoa que vir e te dizer, faça isso, tu vai fazer, mas tu nem sabe que se tu quer isso realmente pra ti, dentro do que tu tem de valor, daqui 5 anos, 10 anos. É que é diferente, né? A pessoa que não sabe dizer não, Uhum. então ela diz sim porque ela não consegue dizer não, ela não consegue colocar limites. Mas não foi teu caso. Teu caso, tu disse sim porque tu realmente queria aprender sobre aquilo, descobrir, desbravar. E eu acho que até a experiência da faculdade que eu disse, tipo, não era o ideal, mas deixa eu estar em movimento, porque eu tenho certeza que o estar em movimento vai me abrir portas. Se eu quisesse arrumar um emprego, eu pensei, bom, pelo menos esse voluntariado, isso aqui vai preencher o meu currículo, pode me facilitar. Então eu acho que a gente conseguir adaptar, né, isso ajuda muito, não ficar tipo, ou é 8 ou 80. Não, tu pode, né, faz isso. Vai fazendo pouquinho a pouquinho. E depois falou uma coisa muito importante agora. Estar em movimento. Estar em movimento. Nossa, a gente vê tanto isso no consultório. As pessoas ficam estagnadas, elas ficam paralisadas porque elas não sabem se aquela decisão que elas vão tomar vai ser a certa ou a errada. Quando, na verdade, não existe uma certa e uma errada. A gente vai descobrindo ao longo do caminho por que a gente está em movimento. Então, se a gente ficar sentada, parada lá, esperando alguém bater na porta, não vai acontecer. Mas estando em movimento, a gente vai descobrindo. Gostei, quero ir mais por aqui. Não gostei, quero ir mais por ali. E é assim que a gente vai traçando a nossa jornada. E principalmente no começo de carreira, né? Porque imagina, com 16, 17 anos, tu decide, eu quero ser para sempre engenheira, eu quero ser para sempre fisioterapeuta. Realmente, tu não sabe, né? Só que se tu ficar parada ou pensando, enquanto eu não sei de fato o que eu quero, eu não me inscrevo em nada, eu não faço nada, eu espero vir a luz na minha mente do que eu quero fazer, o tempo tá passando, tu tá deixando de te desenvolver e de aprender alguma coisa. Porque a mudança é algo natural, inerente da vida do ser humano. O problema é que, às vezes, tem uma questão também muito de como a gente é criado. Não, se tu vai fazer isso aqui, tu tem que ser a vida inteira isso aqui. Porque se tu mudar, tu perde a coerência. Exato. É isso, é uma crença limitante, né? De que a gente tem que ser coerente. Então, a gente, sim, nasceu no interior, vai ser para sempre uma guria do interior, com mentalidade de pessoa do interior. E isso é uma crença limitante. A gente não precisa continuar para sempre no mesmo trabalho, né? Na mesma área, ou fazendo a mesma coisa. Porque julgadores, pessoas para julgar o que a gente faz. Vai ter. Né? Se a gente para pensar, quando a gente pensa em apoiadores e julgadores, né? O que a gente mais tem? Sempre tem quem julga. Dificilmente alguém vai estar ali, né, torcendo ou vai estar nos parabenizando. Se a gente espera isso das pessoas e da vida, vai ser um problema. Toma rasteira. Vai se frustrar, com certeza, né? Porque quando uma pessoa demonstra que ela está conseguindo, que ela está fazendo o que ela queria, mostra para as outras pessoas que essas outras pessoas não estão. Porque a maioria não tá. A maioria não tem essa coragem de fazer por si, de correr atrás, de ser autorresponsável, de pagar o preço. Pagar o preço pelas suas decisões. A dor, o preço, né? Porque nada que a gente faça que vai tirar a gente da zona de conforto vai ser confortável. Mar de rosa. Então, assim, pagar o preço. Quero o resultado, quero a situação, mas não pago o preço. Não existe? Sim, até as viagens, tipo, é difícil dar tchau pra família. Eu ontem me despedi. A gente fica engolindo o choro, então não é fácil. Eu pago o preço. Vai ter o chá da minha prima agora, revelação dia 15. Eu já não vou estar. Vai nascer os meus afilhados, eu não vou estar. Então, querendo ou não, são preços, são escolhas. E daí eles ficam, mas tu escolheu morar longe. Eu falo, mas é o que faz sentido pra minha vida, querendo ou não. Então, tipo, eu ainda tenho a flexibilidade, graças a Deus, de trabalhar remoto, de ir e voltar toda hora. Mas esses momentos, às vezes, eu acabo perdendo. E é o preço. Tem uma questão muito cultural aqui, nossa, do Brasil. Que a pessoa, ela vê uma pessoa que tá indo morar fora, ela pensa, conseguiu.
né? Então, assim, tomou a tua decisão, tu que escolheu ir morar fora. Já tem até um recalque aí, né? Mas essas pessoas não entendem que morar fora também é muito difícil. Uhum. Tu perde totalmente a tua referência quando tá fora do teu país. Então, é muito bom, mas também é muito ruim. desafio. Ao mesmo tempo, tem lado positivo e lado negativo, como tudo na vida. Mas as pessoas tendem a idealizar aquilo que tu estava falando antes, a grama do vizinho sempre é mais verde. Então, se ela mora fora, ela tá no paraíso, e a Amanda ainda morava num lugar de frente para o mar azul, Maravilhoso. água quentinha, né? Mas, mesmo estando lá na água quentinha, é difícil. Pode Sim. ser difícil. Tenho certeza que não foi sempre um mar de rosas a tua estadia lá. Sim, né? A questão, a diferença toda, né, que acho que te gera essa punção de vida para seguir, para continuar com os teus planos, é justamente aquilo que tu deseja obter, né, para ti, e eu acho que o teu próprio desenvolvimento como pessoa, e é aquilo que a Mari falou de a gente não tá aqui para fazer evento, né, de tu ter um objetivo maior, né, na tua vida. Olha que legal que tu trouxe sobre fazer voluntariado. Se a gente parar para pensar assim, quem de fato faz, né? O quanto a gente, às vezes, tudo bem, não tô querendo diminuir o problema de ninguém, mas às vezes a gente fica muito ali, né, naquela coisa de que nem cavalo, né, selado que só olha pra frente, de pensar, não, o meu problema é maior, nossa, que ruim isso aqui, ai, que saco, olha a minha vida, olha o meu trabalho, olha não sei o quê. Poxa, mas olha, vamos olhar pro lado também um pouquinho, sabe? Então, eu acho que também essa fortaleza, né, que tu mostra muito de ser uma mulher forte, né, que tem os teus objetivos muito claros, enfim, esse teu olhar para o mundo, essa tua empatia, né, essa tua doação para os demais, também que te faz ser um ser humano melhor, te faz ser um ser humano tão expansivo, assim, acho que, e de mentalidade também, né? Eu sempre tentei incluir voluntariado desde pequena, eu acho. Eu sempre gostava de ajudar os coleguinhas na escola, a estudar. E na faculdade também trabalhei de graça. Durante o mestrado também eu fazia parte de, acho que 3 ou 4 clubes, que também era gratuito, um era para ajudar, levar comida. Então eu sempre gostei, tanto mentoria, coisa também sempre dou gratuito, agora eu parei de dar gratuito, porque senão eu fico só trabalhando no gratuito. Mas tem que ter o equilíbrio, tem que ter. porque sem hipocrisia nós precisamos da grana, né? A gente precisa do dinheiro para viver. Então, assim, claro que é legal a gente poder ajudar de alguma forma, né? Servir as pessoas, seja a nossa família, quem tá próximo a gente, ou num próprio voluntariado. Mas tem esse outro lado, né? Essa outra fatia, né, da vida que a gente vai precisar pagar conta, enfim, tu vai ter que cobrar, né, de certa forma pelo teu produto, até porque assim, tu tá disponibilizando o teu tempo, o teu conhecimento, que não foi barato, que tu fez um investimento, né, naquilo ali de tempo, de vida, que é os recursos, né, como a Mari diz, né, os recursos que a gente mais tem, mais valiosos que a gente tem, nosso tempo, tudo aquilo que a gente teve que estudar, abdicar para entregar algo melhor pro, né? Seja no nosso caso para o paciente, para as pessoas que tu presta o teu serviço, a tua mentoria, o teu trabalho, né? Antes eu tinha mais dificuldade até do não, dessa questão, eu queria agradar todo mundo. Agora eu acho que eu tô um pouquinho melhor, não sei, ainda digo muito sim, depois eu falei que não ia me envolver, eu falei que não ia me meter, mas às vezes é mais forte. Tu sabe que isso é muito o problema dos empáticos, né? As demais. pessoas empáticas, elas têm essa questão, assim, e o quanto importante, assim, dentro do teu autoconhecimento, tu cuidar, né, dosar, assim, eu ajudo, mas até que ponto faz sentido pra mim, e o ajudar não ao ponto de me prejudicar, porque quando a gente ajuda alguém ou faz algo que a gente se coloca em prejuízo, daí já também não tá certo. Sim, isso é algo até que eu e o Lene a gente discute, porque ele tem empatia, tudo, só que ele se coloca em primeiro lugar. Eu não. Eu boto uma lista em primeiro lugar, se todo mundo tá bem, eu tô sempre... Que nem... Exemplo idiota. A gente tava quase saindo, antes de eu até mandar que a gente pediu Uber, quando a gente tava descendo, ele falou, agora eu tô com fome, posso parar pra comer? Falei, não, a gente marcou com as gurias, elas estão esperando. Tipo, se fosse alguém, tipo, com menos empatia, ia, para, a gente fala que vai chegar atrasado. Então, tudo que envolve um coletivo, eu priorizo o coletivo, eu não me boto em primeiro lugar, não boto, tipo, uma pessoa em primeiro, eu gosto sempre com o coletivo. Então, às vezes eu acabo
né, faço tal coisa ao invés de fazer para mim. Que nem agora lá em São Gabriel. Eu arrumei a casa da minha mãe, eu arrumei a casa da minha tia, e aí quando eu olhei o quarto que eu tava dormindo, eu falei, eu não arrumei minhas roupas, eu não arrumei minhas coisas. Então eu falei, meu Deus. Aí o equilíbrio, né? Olha que legal o teu exemplo, porque isso é muito cotidiano. E aí vamos pensar, principalmente para quem às vezes tem filhos, né? Às vezes muito de se colocar em último lugar para poder, né, colocar ali os filhos em primeiro lugar, mas sem a falta, sem esse equilíbrio, com essa falta de equilíbrio, é um problema também, porque daí não é justo. Agora eu tô Entende? trazendo mais consciência e tô tentando Contigo, né? me equilibrar, porque senão eu sou lá em último lugar, e não é saudável, né, não é legal. Então, tu estávamos falando do teu primeiro produto digital, que foi a tua mentoria sobre mentalidade, não é? Isso. Daí, eu acho que, como a gente tinha falado, eu gosto sempre de ter muitos projetos, que eu me culpava muito nessa questão de, não, eu tenho que ter um foco, tenho que ter um foco. E aí, foi ano passado, eu ganhei uma mentoria com a Betina, que foi onde eu conheci a Mari, até por sinal. E aí, eu utilizei isso como um sinal que eu ia focar nessa questão de mentoria, aqui para brasileiras, focando nessa questão da mentalidade, das áreas da vida. E aí lancei, finalmente, acabou que foi junto com as enchentes do Rio Grande do Sul, né? Então, perdi uma boa parte do público, também não senti confortável de vender, de anunciar, meio que baixei a guarda, mas foi minha primeira experiência, assim, tendo uma mentoria em grupo. Antigamente eu dava mentorias individuais, e aí foi uma experiência muito interessante para mim, porque eu pude realmente, né, ter uma estrutura, testar a metodologia, mas também me fez refletir muito essa experiência, porque foi, acho que, o que vocês falaram, né? Ver as atividades que fazem sentido para o que eu imagino a longo prazo, para o que, né, que a minha vida está acontecendo e o que eu vejo de objetivos, assim. E aí eu vi que se eu continuasse com produtos aqui no Brasil, ia ficar muito difícil a minha vida atual. Por quê? Porque eu moro metade do tempo em Porto Rico, a maior parte, digamos assim, e eu venho visitar o Brasil algumas vezes, alguns meses. Nesse caso, agora, hoje em dia, nesse ano faz 3 meses, por exemplo. E aí eu fiquei pensando, o dólar está cada vez disparando mais. Então estava a 6 quase, né? Passou de 6. E a mentoria, por mais que fosse um high ticket, que fosse um preço elevado para brasileiro, para mim não estava compensando. Então, essa foi uma das últimas viradas de chave, assim, no empreendedorismo, na minha trajetória como empreendedora, porque eu vi que não fazia sentido eu atender o público onde eu não estava morando. Então, quando eu mandava o dinheiro, por exemplo, para Porto Rico, virava muito pouco. E também o valor que as minhas mentoradas estavam pagando, eu achava que era alto para o público brasileiro. Então, com isso, fez com que eu mudasse completamente, né? Acho que nos últimos meses, mudar completamente o meu nicho, o meu foco, minha audiência, porque também, ano passado, eu ganhei já o meu green card, a minha carteira de residente. Então, eu, querendo ou não, o meu foco vai estar lá, a maior parte das minhas coisas, do meu negócio, estão lá. Então, com isso, fez com que eu mudasse. Então, não estou focando tanto agora no público brasileiro, estou focando mais no público de Porto Rico, americano, e estou trabalhando hoje em dia com mais consultorias, com foco no negócio e não tanto na mentalidade. Por mais que eu acredite, né, que como aquele clichê de CPF, nem sei como é que diz, CPF, CNPJ... Um CPF forte para... Tem um CNPJ forte. CPF forte, CNPJ forte. É isso. Acho que é isso. Por trás de um CNPJ forte tem que ter um CPF forte. Sim. Isso aí. Então, eu me dei conta também que, né, por mais que a mentalidade esteja associada, ela, por enquanto, não deve ser o meu produto principal, até porque mentalidade, tudo isso é algo que eu amo, que é, né, que eu sempre estudei, tanto para lidar com a minha família, comigo mesma, para o meu desenvolvimento, mas eu não sou psicóloga, eu não sou, tipo, né, não é a minha profissão. Então, eu tenho que utilizar as minhas fortalezas. Então, isso foi, né, reflexão e coisas que eu cheguei à conclusão. Por mais que eu seja apaixonada, que eu ame a mentalidade, foi, né, como a gente conversou no início, algo que mudou a minha vida, que mudou a trajetória né, de tudo, o rumo. A minha fortaleza, o que eu estudei a minha vida inteira, desde a faculdade de engenharia, desde o mestrado, desde o MIT, desde os meus projetos, é negócio. Então, estava ali na cara,
e eu não via, porque eu amava tanto a parte da mentalidade, e também nada, né, nada vai, como é que diz? As coisas caminham juntas, né? Isso, Tu não é que vai eliminar a Sim. questão, não se exclui. Então, eu sigo trabalhando agora com foco em projetos de negócio, e claro que eu ajudo o dono, o CPF, a lidar com as coisas sobre mentalidade, sobre não desistir, sobre ver oportunidade, sobre não se fazer de vítima. Porque, por incrível que pareça, tem negócios que não andam porque a pessoa não quer ver o problema, não quer ver o básico, não quer fazer E o uma arroz. outra coisa, às vezes por teimosia, tá? E inclusive a gente já falou no episódio, né, do podcast Livre das Caixas aqui também, sobre os tipos de inteligências. Algumas pessoas vão ter foco em inteligências mais exatas, como tu que te formou na engenharia, não que tu não tenha, né, um perfil que também, se tu quisesse trabalhar com mentalidade, acho que pela tua história de vida, pela tua bagagem, né, que também a gente fala muito que nem tudo é título, que às vezes a pessoa pensa, eu tenho título, então eu sou o bambambam, não quer dizer, né, mas a tua experiência de vida, ela também é algo, né, importante, o título também, mas a experiência de vida conta muito, tá? Então, assim, de certa forma, tu tá indo pra área que faz sentido pra ti e que tu é boa também nisso. Porque é o tipo de inteligência que tu tem mais, que tu é mais dominante, que tu domina mais. Então, às vezes a pessoa, não que ninguém possa, não possa se desenvolver, mas às vezes as pessoas têm uma teimosia, não, mas eu quero fazer isso aqui. Aí vai lá, passa trabalho, fica mal e tal, porque tá insistindo numa coisa sem avaliar, sem se conhecer. Sem entender o que realmente faz sentido para aquela pessoa, né? E o que ela tem de identificação, né? Porque tem gente que não adianta, não vai conseguir lidar bem com a matemática, né? E tem gente que vai, mas tu entender essa flexibilidade. Eu acho que há uma virada de chave muito importante na vida da gente, é tu entender quanto tempo tu vai investir, te determinar quanto tempo tu vai investir tentando uma coisa, né? E que tu tenha que ter humildade de ver, opa, eu vou ter que recuar, porque não vai, entende? E tá aberto, né, e tá disponível para entender que é normal mudar de ideia, é normal começar um negócio diferente com 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, que não tem nada de errado nisso. E ser culpa, né, às justamente. vezes. Tipo, ai, não, agora eu já estudei, já investi, como é que agora eu vou parar e mudar? Como se tu não fosse usar tudo que tu investiu nisso também. Uhum, Porque tudo que a gente aprende sobre todos os assuntos, a gente leva com a gente na nossa bagagem, independente de qual área a gente vai trabalhar. Então, tudo que tu fez até aqui vai ser útil também nessa outra área. Para pensar quantas coisas a gente usa de áreas e de situações que a gente teve de experiência na vida, no passado, que a gente vai usar aquilo 10, 15 anos depois, né? Por exemplo, eu vim da área organizacional, a Mário também, nós trabalhamos em empresa, né? Com gestão de pessoas. Eu já usei muito e utilizo muito na minha prática clínica a gestão de pessoas, ali a parte de negócios que eu trabalhei em empresas, né, com recrutamento e seleção de pessoas, treinamento e desenvolvimento, na minha prática clínica em consultório, na parte da psicologia também. Então, tudo na vida é uma questão de qual a lente que a gente enxerga a coisa. Eu posso enxergar e pensar, nossa, eu trabalhei na área de RH, nada me serviu, fiquei 6 anos quase na hora, mas agora eu atendo na clínica, nada a ver uma coisa com a outra. Tudo tem a ver. Desde que eu saiba usar a meu favor. Né? Não é, e às vezes a gente se prende, às vezes, na ideia de, tipo, não, devo insistir mais um pouco, devo não sei o quê. Mas agora eu tô bem mais relaxada e acho que é o que faz sentido. Porque por mais que eu tivesse a mentoria aqui no Brasil, eu já tinha clientes lá. E era muito mais fluida, clientes que surgiam sem eu postar conteúdo, sem fazer nada. E aí que eu comecei a refletir, eu tô botando tanto esforço nisso, que querendo ou não é maçante, é não sei o que, tu tem que insistir para um retorno mínimo, então eu não tô otimizando meu tempo, não tô otimizando nada. Então foi essa chave que eu cheguei à conclusão e virei de tipo, não, vou para o público, por mais que eu queria, mas eu quero, né, me conectar com brasileiros, eu quero ajudar brasileiro, eu quero... mas talvez não seja ainda o momento, talvez eu tenha que construir o meu negócio lá, deixar mais validado, deixar crescer, e depois trago os aprendizados, mais coisas, né, para o povo brasileiro. Eu acho que essa questão de eu conseguir testar foi algo que facilitou muito. Porque se eu não tivesse feito a mentoria, lançado, tido a experiência,
visto como eu me senti, talvez eu nunca saberia. E aí eu ia sempre estar com aquele e se eu tivesse? E se? Então, eu acho que uma das lições que eu gosto de compartilhar também é essa de testar. Por mais que às vezes as pessoas falam, ai, Amanda, tu é tão aleatória, ai, Amanda, tu faz tudo, ai, Amanda... Eu falo, tá, mas pelo menos eu tô testando o que eu gostei, tá, gostei. É que a tua vida, ela não tem que ser boa pros outros, né? Ela não tem que ser boa pra opinião alheia, ela tem que ser boa pra ti. Uhum. E isso é um desafio extremamente, assim, absurdo que a gente vive, porque a gente tem uma tendência a fazer isso. A gente olha pro lado e a gente quer aprovação, e tudo bem. Uhum. A gente quer a aprovação da família, a gente quer a aprovação de um cônjuge, a gente quer a aprovação de um filho, tá? Mas quantas vezes a gente para e olha de fato para aquilo que a gente realmente quer? Para aquilo que está pulsando no nosso coração, né? O desejo, uma vontade, um sonho. Porque, na verdade, a vida da gente, independente da nossa rede, é nossa. Sim. Do começo ao fim é a gente, pra gente mesmo, né? Então, o dar ouvidos mais para si, tão proporcional quanto a gente dá ouvido para os outros, e na verdade até mais para nós mesmos, né? Para aquilo que a gente quer, talvez é o que vai fazer a gente se sentir mais feliz, mais grato, mais recompensado pela vida que a gente vive, né? Com certeza. E tirar a pressão, eu acho que às vezes também com as redes sociais, com tudo isso, a gente tem a pressão de já ter um negócio milionário, a pressão de estar com a vida não sei o que, a pressão... E aí a gente fica acelerado, fica estressado e não leva a lugar nenhum. Então, acho que isso foi também um das minhas aprendizagens do ano passado, de 2024. Tipo, tá, não tem pressa. Tu tá vivendo, tu tá feliz, tu tá desfrutando momentos com a tua família, tu tá viajando, tu tá fazendo tudo que tu queria. Então, qual é a pressa de, tipo, sei lá, ter um negócio milionário hoje? O que ia mudar? E tu tá aprendendo, né? Sim. Tu tá, é uma questão que não é linear, né? As coisas vão fluindo de forma, às vezes, inconstante, um pouco mais, um pouco menos, mas não quer dizer que tu não tá no teu processo de evolução. Mas e hoje, assim, o que tu tá fazendo, assim? Tu tá com as tuas mentorias, ou o que tu tá focando nessa parte de negócios, assim? Agora eu tô focando nos negócios lá com clientes de Porto Rico e Estados Unidos. É consultoria. É consultoria. Então, ao invés de dar mentoria, por enquanto eu não migrei para a parte de mentoria, de tipo só ensinar, porque eu quero estar junto e ajudar, assim, realmente ajudar a ver os problemas. Até acredito que com isso eu consigo entender o mercado lá melhor, porque eu fiz parte de um programa de empreendedorismo em Porto Rico, ano passado, e aí isso também foi algo que me fez refletir. Tipo, eu tenho já contato com, sei lá, 20 startups. Eu tenho já o contato de um núcleo de empreendedores. Então, por que eu não estou me dedicando? Então, foi isso que fez eu pensar. Eu tenho que me dedicar para o que faz sentido, para onde as pessoas me pedem ajuda, para o que me pedem, né, serviço sem esforço algum. Então, eu estou focando nas consultorias. Eu tenho um produto que a gente vai lançar com o Lene, até que é o programa VIP dele. Então, eu fico na parte operacional, na parte estratégica, que é o que eu gosto de fazer. E aí a gente vai lançar e tem outros clientes na área de saúde. Teve já, né, ano passado tinha cliente num hotel, que foi um dos meus projetos mais legais, que eu fui para o Rio, nesse hotel, que é muito bom, maravilhoso, um hotel pequenininho. Então eu tô pegando projetos, assim, que façam sentido, mas mais adiante a minha intenção é realmente nichar mais. Porque eu acho que a gente fica se cobrando também, tipo, na questão de, não pode fazer tanta coisa, aí tem que nichar, aí tem que fazer tal coisa. E aí nessa, tipo, eu tenho que nichar, eu tenho que ser especialista, eu tenho que parar de ser generalista, a gente trava, não sai do lugar, não faz nada. Esse foi um dos erros dos anos passados, né? E aí agora eu tô, tipo, surgiu, vou aprender. Depois posso virar especialista só na área de saúde, posso virar especialista na área de hotéis. Mas agora, como eu tenho um conhecimento e já trabalhei em muitos projetos, eu sei que eu vou conseguir contribuir, pelo menos o que eles precisam para o momento, eu sei que eu vou dar conta. Então, eu não estou me limitando e quebrando a cabeça, porque eu sei que causa ansiedade e estagnação, né? A gente fica, eu tenho que nichar, eu tenho que ser especialista. Mas eu sou de marketing, mas eu sei operações, mas eu sei também inteligência artificial, então eu tenho que me decidir. É a ideia também de tu poder separar as preocupações produtivas e improdutivas. O que são preocupações produtivas agora para ti que realmente vão fazer sentido, que tu vai poder mudar, né? Ou vai poder fazer alguma coisa a respeito.
preocupação improdutiva. Amanhã, depois desse negócio, disso que eu tô fazendo, o que vai acontecer? Tu não tem o que fazer agora. Tu vai ter que esperar acontecer primeiro, né? Essa mudança toda que tu tá fazendo, essa percepção que tu teve, né? E tirar um pouco esse peso, né? Eu acho que a questão da flexibilidade, né? A gente fala muito também, né, Mari, da flexibilidade cognitiva, assim, né? De tu aprender a flexibilizar as coisas. Porque, assim, aprender a flexibilizar mesmo, porque é um aprendizado. A gente tem, às vezes, principalmente os fazedores de coisas, essa coisa da batida mais frenética, né? Então, talvez trabalhar essa flexibilidade também é o que vai também tá te ajudando aí, né, nesse teu processo. Como tu disse, é muita pressão pelo resultado, mas e o processo? E a jornada, e a caminhada, e o aprendizado, e tudo aquilo que tu tá acumulando de bagagem nesse caminho, também é muito válido. Então, isso é muita ansiedade que a gente vê hoje, de ter que ter tudo pronto com 30 e poucos anos. Não, e eu achei legal que tu disse assim agora. Não, porque agora eu vou fazer e vender meu produto e tal, mas sem esforço, né? Tá vindo pra mim. Não, tu não tá tendo esforço agora. Mas essa tua rede de pessoas, Sim. tudo isso que tu tá conseguindo, porque o cliente pra vir pra ti sem esforço, não é que tu não fez esforço. Sim. Foi. Né? Que foi muito suor, né? Muita dedicação ali no bastidor, que é o que a gente diz, né? Que faz quem olha pronto, bonitinho, mas não sabe o que passa, né? No bastidor. Então, hoje, na verdade, é um benefício tu poder ficar na tua, criar o teu produto, o teu negócio, e os clientes virem até ti, por quê? Porque tu já fez o teu nome. E tu tá fazendo muito bem o teu nome. A tua dedicação, tu tá começando a colher os frutos. Entende? Porque dentro do processo é isso. Tu plantou, tu regou e agora tu vai colher. E eu sempre digo assim, o quanto a natureza, ela é um grande exemplo pra gente pensar na vida. Do processo. Tu não planta um feijão hoje e colhe ele amanhã pra comer. Tu vai plantar, ou lá, né? Tu plantou, por exemplo, saindo lá de São Gabriel, da tua cidade, te expondo, mesmo com medo, jovem, né? Para começar a colher agora. Então, as coisas, elas não acontecem num dia e no outro a gente já pega o resultado. E às vezes a gente desiste das coisas porque, não. Mas não tem resultado. Mas quanto tempo tu investiu, né? Quanta energia, quanto tu te debruçou nisso, quanto tu dedicou realmente para querer já estar querendo um resultado. Para nada na vida, né, existe dessa forma. Né? Então, agora tu pode dizer, tá vindo o trabalho para mim sem eu fazer nada. Tranquilo, né? Sigam vindo. Sigam vindo, né? E como que as pessoas fazem para continuar aprendendo contigo nas redes sociais, onde tu está? Estou no Instagram, acho que em todas praticamente. Estou no Instagram, LinkedIn, TikTok. E pode me encontrar por Amanda Montagner, com G. Vai estar aqui no vídeo. Ótimo, então. A gente vai deixar aqui disponível para todo mundo te seguir, né? E aprender muito contigo, né? Porque, assim, foi uma aula aqui para mim também, né? Já falei demais. Não falou, não. Eu fico pensando, né? Eu nunca fui um perfil, assim, aventureira. A Mari já é mais aventureira, vocês duas mais se fecham, assim, né? Mas eu acho incrível, tá? A história de quem vem lá do interior. Por que eu digo lá do interior? Que às vezes a gente tem, assim, até um preconceito. Veio lá da grota, veio lá de não sei da onde, né? E será que vai conseguir? E assim, os exemplos de que o maior limitador que a gente tem é o nosso pensamento. Nós somos o nosso melhor amigo e o nosso maior inimigo. A gente escolhe na nossa trajetória, a gente escolhe no nosso caminho quem que a gente vai alimentar mais, né? Se a gente vai ser mais nosso amigo ou a gente vai ser mais nosso inimigo. Na forma que a gente vai conduzindo a nossa vida e vai decidindo conduzir a nossa vida, né? Isso é muito forte, assim, se a gente parar pra pensar, né? Não é. Decisões, responsabilidade, né? Responsabilidade. E olha só o quanto a tua mente, ela é afiada, o quanto a tua mente, assim, ela tem uma punção de vida muito absurda, sabe? Porque a gente fala muito de, por exemplo, saúde psíquica e adoecimento psíquico. Aonde que entra a saúde? No movimento, como a Mari também falou anteriormente. Aonde que entra a doença? Na falta de movimento, né? Na estagnação, né? Do não sair da zona de conforto, né? De ficar naquela economia de energia
e não pensar o quanto isso vai ser prejudicial. Porque a gente vai se arrepender muito mais daquilo que a gente não fez do que a gente fez. Porque o que a gente... A frase clichê também, né? O que a gente fez e achou, não deu certo, não foi... Vira história e vira aprendizado sempre. Não existe. E teste, senão tu nunca vai saber. Ou deu muito certo, sucesso e parabéns, né? Mas alguma coisa... A dúvida, que nem tu disse. Sim, a dúvida é pior. A dúvida é pior do que um resultado negativo. Sim, o arrependimento muito pior daquilo que a gente não faz, né? Que a gente não testa, que a gente não Com tenta, certeza. né? E isso que tu disse agora me lembrou que, realmente, acho que por mais que eu não tenha tido na minha família referência de quem saiu para viajar, para quem fez isso, eu tive a minha avó com Alzheimer muito nova e tive a minha mãe com depressão muito nova. Então eu via pessoas, né, tipo a minha avó com Alzheimer, tava lá o corpo, ela tinha 60, o que é muito jovem, e não sabia quem ela era, não podia fazer nada. Então acho que tudo isso, para uma criança ver, aquilo me disse, não, eu quero aproveitar minha vida ao máximo. Mesma questão da depressão, a pessoa não tem vontade de levantar da cama. Então isso meio que me inspirou a tipo, não, eu vou levantar da cama, vou tentar levar as pessoas a levantarem da cama e vou querer aproveitar o dia o máximo que eu puder. Então, agora quando tu falou essa questão da falta de movimento, me fez relembrar isso, que por mais que eu não tenha tido exemplos, né, dentro de casa de viajantes pelo mundo, eu tive isso que talvez foi o que me... Na verdade, tu decidiu fazer algo bom do que a vida fez de ruim nas pessoas que tu ama à tua volta. Esse pensamento de não ser vítima ou de não pensar, vou me afundar, porque o meu contexto aqui, de certa forma, é triste, né? Uma pessoa com Alzheimer é muito triste, né? É uma doença muito difícil. A depressão também é muito difícil. E a tua mãe, né? Então, a conexão mais profunda que a gente tem ali, né? De certa forma. E tu te utilizou disso para criar algo bom e para disponibilizar algo bom. E às vezes a gente pensa, mas a pessoa vem de um contexto de família que teve muitas problemáticas, então ela tem um destino para ser igual, ela tem um destino para fazer a mesma coisa. Não tem nada a ver isso. Né? Muita gente consegue tirar uma história, às vezes difícil, algo bom para si e para disponibilizar para o mundo, assim, também, né? Muitas vezes, justamente como um impulsionador. Já que tu viu ali uma situação, olha, eu não quero isso para mim, eu vou correr enquanto eu tenho tempo, e aí te deu o gás para ir. Então, incrível essa história. Muito obrigada. Muito obrigada. Por compartilhar tudo isso com a gente, com a nossa audiência. Com certeza, as pessoas vão aprender muitas coisas contigo. Tanto aqui no episódio, quanto agora aí nas redes sociais. Te acompanhando, e nós também, com certeza, aí vamos obrigada. seguir te acompanhando e te esperamos de novo aqui no Brasil, no podcast também, né? Voltaremos. É só chamar. Eu digo, não me convidem, que eu sempre vou. Claro, com certeza. Muito obrigada, gurias, foi um prazer. Obrigada.